Fala, povo! E aí, Nação Celeste? Agora sim, tô aqui no meu setup, tô aqui no nosso estúdio pra gente poder falar de Cruzeiro 4 e Sport 0, né? Sport 0, Cruzeiro 4, o jogo lá, então vamos inverter. Quero repercutir, Nação, justamente a repercussão da mídia do Eixo e a respeito da vitória do Cruzeiro. Não vou falar muito não, vou primeiramente trazer, e aí após isso a gente repercute, mas... já tem jornalistinha aí tendo que dar o braço a torcer, né, seu Mauro César Pereira? Agora, então, quer dizer que o Leonardo Jardim virou o melhor técnico do Brasil? Eu lembro quais foram as suas opiniões a respeito dele quando ele chegou. Eu lembro. Muita gente talvez tenha memória curta, ou talvez vai se agarrar ao que ele falou depois de Cruzeiro 2, Flamengo 1, mas eu lembro que você disse lá depois da demissão do Diniz e a chegada dele, viu? Mas bora acompanhar a Nação, já deixa aquele likezão que ajuda demais aqui, se inscreva, comenta e compartilha. Transicionando, bora acompanhar então aí o pessoal do Canelada, Mauro César, temos aí o Pilhado, temos aí também alguns outros, né, o Piperno, opinando, bora lá. Mauro César Pereira. Que trabalho do Leonardo Jardim, né, Mauro? Chegou num Cruzeiro totalmente sob desconfiança, presidente chutando balde, dizendo que assumia que contratou errado, culpando o diretor de futebol, 18 contratações e o time jogando mal, Pedrinho fazendo que o Dudu tá vindo embora pro torcedor. Era uma crise atrás da outra. O Leonardo Jardim assume, começa, claro, sem mostrar resultado no começo. Agora, tira o Dudu reclamou, vaza. Coloca Gabigol no banco. Arrumou esse time do Cruzeiro, né, Mauro? Porque parecia antes que esse Cruzeiro era escalado por nome. Ah, você é medalhão, você tem nome, você tem mídia, você vai jogar. E o Leonardo Jardim deixou bem claro, no meu time vai jogar quem tem perna, quem tá bem fisicamente e quem tá entregando resultado. E é impressionante como esse Cruzeiro cresceu, claro, desconsiderando a Sul-Americana, que o próprio Leonardo Jardim disse, eu não quero disputar essa competição. Eu não quero, o Cruzeiro não quer. Vamos focar no que interessa. Já dá para dizer, Mauro, que o Leonardo Jardim mudou esse time do Cruzeiro ou ainda é muito cedo? E eu quero escutar o Piperno sobre isso. Vamos lá. Primeiro, Leonardo Jardim talvez seja o melhor técnico português de todos que vieram para cá. Talvez seja. O tempo vai dizer isso. Ele tem um ótimo currículo, um técnico muito bom, o cara que lançou o Mbappé, foi campeão francês em cima do PSG, fez lá história no Oriente Médio, ganhou um título continental, título nacional, foi campeão na Grécia. Enfim, é um técnico muito qualificado, dos melhores. Esse não é um desses técnicos portugueses como Antônio Oliveira, seu adversário hoje do Sport, que faz vários trabalhos ruins e está sempre empregado. O jogo de hoje, quem não viu o jogo de hoje foi um negócio, o time do Sport, nesse momento, pode ser até que se organize amanhã e aí, evidentemente, faça a melhor campanha. O time do Sport que jogou hoje contra o Cruzeiro é um time de Série B, mas aqueles times ruins de Série B que não sabem o que está fazendo na Série A. Um pavor, a quantidade de erros primários cometidos pelo time do Sport foi uma coisa assim absurda, absurda. Eu não sei o que o Antônio Oliveira fez, mas ele conseguiu ser chamado de burro. Vocês viram isso com 20 minutos de jogo. Dele como técnico. É a estreia do cara, 20 minutos, burro. Eu nunca tinha visto isso. Bateu o recorde mundial do burro. Como pode uma coisa dessa? O time do Sport hoje é uma piada, uma coisa ridícula. O Cruzeiro não precisou fazer força. O jogo de hoje não mede a força do Cruzeiro. O jogo contra o Flamengo, sim, semana passada. E essa conversa do Leonardo Jardim, que eu respeito muito, acho que acabei de elogiá-lo como técnico, de que não queremos Sul-Americana, conversa fiada, faz uma campanha ridícula na Sul-Americana, inclusive com ele, não... Não, aqui eu te paro, irmão, aqui eu paro você, porque você tá falando merda, tá? Vamos lá, Nação, por que a gente sabe que o Cruzeiro não focou na Copa Sul-Americana? Poxa, o Cruzeiro não jogou com força máxima os jogos. Quando você coloca time misto ou reserva, é o que aconteceu nos jogos da Copa Sul-Americana, você passa um recado. O Cruzeiro tem 3 competições. E poucos times dos grandes do Brasil têm a vergonha na cara de falar, eu não tenho condições de jogar a vera as 3 competições. Contra o Vila Nova, time titular. Jogos no Brasileiro, time titular. Copa Sul-Americana é onde ele poupa. Joga titulares? Joga quem tá bem fisicamente. Tá mais ou menos ou não tá bem? Não viaja, inclusive. Então, assim, irmão, não me venha com essa de, o Leonardo Jardim disse porque agora está eliminado. Não. O fato é uma coisa. O fato é aquilo que acontece debaixo dos seus olhos. Se você não acompanha o Cruzeiro, então você fala apenas esmiuçando o mínimo.
Não queira aí jogar pra galera, ou querer aí se esbravajar de algo que você não sabe, irmão. Então é legal eu pontuar, porque ele vai falar merda, como já começou falando merda, e aí não fica a fala dele como a verdade, porque não é a verdade. Soube reagir na competição, aí desfaz da competição. Ah, não queremos, não queremos. Não, não é ele que não quer a Sul-Americana, a Sul-Americana é que não quer o Cruzeiro. Porque está fazendo um papel ridículo contra times risíveis que jogam contra o Cruzeiro e o Cruzeiro não consegue se impor. Aí não cola, não. Esse papo não cola. Domingo não, foi muito bem contra o Flamengo e hoje acho que foi protocolar a goleada. O time do Sport hoje, assim... O cara não sabe fazer conta. Irmão, 1 mais 1 é 2. Se o Cruzeiro vem de boas partidas no Brasileiro, por que será que em uma outra competição com nível técnico muito inferior o Cruzeiro não tá jogando bem? Pô, irmão, você é mais inteligente que isso, seu Mauro César Pereira. Uma coisa medonha. A quantidade de erros, assim, coletivos, individuais. Assim, gol, o cara vai com o pé mole, tem 2, 3 chances de tirar a bola da zona de perigo, o jogador não tira, e a bola volta pro Cruzeiro, e novamente, o último gol, o rapaz recuou a bola no pé do Matheus Pereira. O que é aquilo? Se foi uma coisa horrorosa, a torcida do Sport cuspindo a abelha africana, no primeiro tempo já estava chamando o técnico de burro, estava vaiando, vaiou no final do primeiro tempo, vaiou no segundo tempo, no começo do segundo tempo está todo mundo indo embora, porque parecia que ia ser pior, e parou nos 4. O Cruzeiro depois não forçou, o Gabriel entrou depois, mas nem diante dessa galinha morta fez um gol, ficou 4-0 mesmo, e o jogo de hoje não mede muita coisa não. Ó, rapidinho, 3 coisas para me falar aqui. Ah, Gil, mas você para toda hora o vídeo, isso aqui é um react. Né, vamos lá, se você quiser acompanhar o vídeo completo, vai lá na live da Jovem Pan de 4 horas e procura a parte que fala do Cruzeiro. 3 coisas rapidinho pra mim não esquecer. Ele num dia que o Cruzeiro goleia fora de casa o Sport por 4-0, ele arrumou 3 coisas ruins pra falar do Cruzeiro. Vamos lá. Acabou de menosprezar o Gabigol. Contra o time fraco não faz gol. Imagina, se o Sport é fraco ele não faz gol, o Flamengo é o quê então, né? Porque ele marcou no final de semana passado com o Flamengo. Ele acabou de falar mal do Leonardo Jardim. Ele acabou de falar mal aí da entrevista do Leonardo Jardim no meio de semana e também menosprezou aí o nível técnico do adversário. Menosprezou a derrota do Sport, aliás, a vitória do Cruzeiro perante a derrota do Sport, que é um time muito abaixo. Então, assim, você percebe que mesmo numa fase boa, a mídia do eixo ainda busca maneira de menosprezar aquilo de bom que o Cruzeiro tá fazendo. É por isso que esses vídeos são tão necessários. Você acompanha isso e acaba que às vezes você até compra a briga e a ideia do que um cara desse fala. Então é legal a gente pontuar essas coisas aqui, nação. O Cruzeiro melhorou, o técnico é bom, as contratações foram, muitas delas, só midiáticas, e ele está tendo respaldo do dono do clube, do dono do time, né? Então a tendência, claro, era o Cruzeiro melhorar como melhorou. Só não concordo com essa conversa da Sul-Americana, que na verdade é o contrário. Quem não quer o Cruzeiro é a Sul-Americana, porque ele não foi lá para perder. Ele está saindo para jogar e não está conseguindo resultado. Aí é muito fácil, né? É como um time europeu, ele que é português, jogando a Conference, por exemplo, um time maior, ou a Liga Europa, aí perde. Ah, não, isso aqui eu quero. Você entrou para perder? Então bota o time sub-15 para perder. Bota um monte de garoto e perde lá para dar experiência para os meninos. Peraí, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Tá? Até entendo assim, não é a nossa prioridade. Beleza, entendo e concordo. Mas dizer que não queremos, quando você vai a campo e não consegue se impor diante de adversários muito inferiores, né? O Cruzeiro faz uma campanha ridícula na Sul-Americana. No Brasileiro melhorou muito, só que o jogo de hoje não é o jogo que mede a força do time. O da semana passada, sim. E outros que virão, que vão desafiar o Cruzeiro. O time do Sport hoje foi uma piada. Ele dizia a mesma coisa lá na estreia do Brasileirão, quando o Cruzeiro venceu o Mirassol. Me lembra que naquele jogo, quando o Gabigol fez gol, ele menosprezou o adversário. Né, menosprezou o Mirassol. E o Mirassol tá aí, tava até vendo na tabela, Mirassol bem na primeira parte da tabela. Mirassol já tirou ponto das frangas, venceu o Corinthians, tirou ponto do Corinthians, venceu o Grêmio, tirou ponto do Grêmio, empatou com o Fortaleza, tirou ponto do Fortaleza. E aí tem gente ainda que fica comprando essa. Vai ter muita gente que vai bater lá na Ilha do Retiro e não vai trazer ponto. O Sport tá numa fase ruim, tá, mas não é tão simples quanto parece ser, não, irmão. Não é mesmo. O Palmeiras precisou de ajuda da arbitragem para ganhar lá dentro. O Red Bull ganhou, mas tomou a pavor lá dentro. Assim, o que o Cruzeiro fez hoje, ninguém fez. É a derrota mais vexatória do Sport nesse Brasileirão. A forma como o Sport perdeu, o Sport não tinha perdido ainda nesse Brasileirão. Então é engraçado como... Hoje é muito fácil comentar isso, né? Analisar esse contexto todo aqui que eu tô fazendo de uma maneira tão simples, parece com um sacrifício para esses caras. 2 pontos ganhos, o time não venceu, coleciona derrotas, assim, campanha muito ruim, e foi uma coisa assim estranhíssima. Você tem um novo técnico e o time piora. Piorou muito, foi uma coisa medonha. Quem não viu o jogo, veja pelo menos os gols. É assustador.
muito esquisito. Um comportamento muito estranho de um time totalmente desarvorado, totalmente desorganizado, com muitas falhas individuais e coletivas, assim, bizarras. Foi fácil demais, fácil demais. O Cruzeiro fez os gols assim, nem treino parecia jogo. Como eu falei, esse time do Sport, se tivesse ainda na Série B, jogando dessa maneira, ia brigar para não cair na Série B. Ia brigar lá embaixo. Um horror. Muito esquisito, na estreia de um técnico, um time ter um comportamento como esse. Sinceramente, eu não consegui entender. Agora, é uma pergunta que eu faço, ô Piperno. A gente falou aqui, vamos lá, do São Paulo. Que o São Paulo está quase impecável na Libertadores e muito mal no Brasileiro, né? Com 6 empates, 1 vitória apenas e 1 derrota. Aí a gente falou hoje à tarde do Flamengo, que está bem no Brasileiro, foi bem na Copa do Brasil passada, Campeonato Carioca, e está péssimo na Libertadores. E agora a gente fala do Cruzeiro, que está bem no Brasileiro e, como disse o Mauro, está péssimo na Sul-Americana, contra times ridículos, inclusive. O Cruzeiro nessa Sul-Americana. O que acontece para essa mudança? Porque, vamos ser sinceros, não foram times que pouparam tanto assim para mudar tanto uma campanha de uma competição para... Isso que eu falo, os caras não acompanham os jogos do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, do Grêmio, do Sport, do Fortaleza, do Vitória, do Ceará, queira lá do Santos, que não tá na capital de São Paulo. Esses caras não acompanham esses times. E aí, querem dar destaque de 15, 20 minutos num programa pra falar desses times, só que, poxa, não coloca alguém que realmente esmissua esses times. Não poupa tanto nessas competições. O Cruzeiro muda de cabo a rabo. Contra o Mushuki Runa, 2 titulares, Fabrício Bruno e o Cássio. Pega o time do Cruzeiro todo, reserva. Eu não entendo, gente. Eu não entendo. Aí vocês podem falar do Eduardo. Eduardo não é titular, jogou hoje por conta da suspensão do Lucas Romero. Sacanagem, né, velho? Tá fácil, eu tô falando, tá fácil ser jornalista no eixo hoje e falar abobrinha aí desses times fora do eixo, cara. É incrível. Para outra. Né? O Flamengo poupou contra o Central Córdoba no jogo do Maracanã, mas não poupou no jogo de volta. Não poupou no jogo contra a LDU. Mas era na altitude. O Palmeiras ganhou do Bolívar na altitude. Aí o Cruzeiro. Por que o Cruzeiro está tão bem no Brasileiro e péssimo na Sul-Americana? São Paulo, tem alguma explicação? Porque é esquisito isso, né? O Corinthians mesmo tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista. Campeão, eliminado na pré-Libertadores, pagando mico na pré-Libertadores. Eu acho que não dá para a gente fazer um corte horizontal nisso e achar que há um comportamento padrão para explicar por que um time está indo bem numa competição e mal na outra. O Cruzeiro, por exemplo, ele perdeu os 3 primeiros jogos de forma vexatória e só nesse último que ele já foi com um time alternativo lá. Mas, veja, o líder do grupo do Cruzeiro. Só nesse jogo ele foi com um time alternativo. Aspas, para Piperno. Não, Piperno. Não, irmão. Tá vendo, rapaziada? 3 Zé Ruelas falando a mesma coisa. E a mesma coisa que para outros ouvintes que não é cruzeirense vai virar verdade, porque foram ditas 3 vezes. É a frase, né? Uma mentira dita várias vezes vira verdade. Então foram ditas mentiras repetitivas nesse curto espaço que vai virar verdade na cabeça de um monte de gente. Bizarro isso, né, cara? O Cruzeiro é o pujante Mushuki Runa, que é o time dos povos originários lá do Equador, né? Pouca gente já tinha ouvido falar desse time e o Cruzeiro conseguiu perder em Belo Horizonte para essa equipe. Então, eu acho assim, que o Cruzeiro, para comparar com o Sport hoje, então o Cruzeiro tem hoje um técnico português que já foi semifinalista de Champions com o Mônaco depois de eliminar o City do Guardiola. O Sport Recife traz o Antônio Oliveira, que foi mal no Curitiba, no Atlético, razoável no Cuiabá, péssimo no Corinthians e tal. E que lá em Portugal, por exemplo, o máximo que ele conseguiu foi dirigir um time sub-20, o time B do Benfica, né? Então,
Primeiro que são aí ambições muito diferentes entre Cruzeiro e Sport. Segundo, e por que o Sport vai fazer esse tipo de contratação que, assim, quase todo mundo sabe que tem tudo para não dar certo, né? É querer quebrar a cara. Agora, o Cruzeiro melhorou, o Cruzeiro está evoluindo, mas assim, o Cruzeiro está evoluindo no Campeonato Brasileiro, que é praticamente a única competição que ele joga depois de ter fracassado nos primeiros jogos lá da Sul-Americana. É bem verdade que o Leonardo Jardim vem fazendo mudanças no elenco, mudou algumas coisas no time titular, por exemplo, a efetivação do Caio Jorge, que hoje é melhor jogador que o Gabriel. Mas, veja, ainda é um pouco prematuro para a gente achar que o Cruzeiro vai, de fato, ser um time de brigar lá em cima durante o campeonato todo. Eu acho que acho que o momento é bom. Eu acho que é aquela coisa, né? Tá no viés de alta, porque realmente o time está evoluindo. Mas, como é também um time ainda em formação, um técnico que chegou faz pouco tempo, eu acho que vale um olhar um pouco mais cauteloso em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o momento é ótimo, né? O torcedor está otimista, com alguma razão, mas e também porque daqui a pouco ele vai ter uma competição a menos, porque ele não vai mais ter que jogar competição sul-americana. Tá aí, nação, tá aí, já estamos com 16 minutos de vídeo, mas rapidinho, esse último comentário do Piperto foi o mais sensato desses 15, 16 minutos de vídeo aqui, pô. Foi o mais sensato. E é isso, a gente tem que ter pés no chão. O Cruzeiro ainda não tem um trabalho consolidado de meses, né? Pra você falar ali, poxa, a gente já foi testado em 2, 3 competições desse jeito. Não, a gente está construindo algo. O Cruzeiro começou o último Brasileirão também muito bem. Se vocês puxarem na cabeça, começamos muito bem e fomos assim, em um nível de competitividade até a virada do turno. Estamos ainda na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, tem muitos jogos para acontecer e o Cruzeiro manter esse nível. Se não foi suficiente o ano passado mantermos o nível competitivo até a virada do turno, porque aqueles 3-0 contra o Botafogo é na primeira rodada do segundo turno. Se até ali não foi suficiente para pegar uma Libertadores, porque depois o negócio desandou, não é na 8ª rodada que a gente vai cravar qualquer coisa. O que a gente pode trazer de recorte é essas duas coisas. Primeiramente, hoje o Cruzeiro tem um dos principais trabalhos do futebol brasileiro, joga um dos melhores futebol daquilo que o seu técnico quer extrair da sua equipe. Segundo, ainda é muito cedo para cravar onde esse Cruzeiro pode chegar. Aí, Piperno, seu comentário ele foi muito sensato. Mas tá aí, nação, opine, deixa a sua visão. Mesmo ganhando, a mídia ainda conseguiu buscar coisas negativas sobre o Cruzeiro. Engraçado, né? Deixa o likezão, fiquem com Deus, até a próxima, tamo junto.